análise sintática. Então vejamos o que é sujeito, o que é predicado. Primeiro, vocês precisariam saber o que é uma oração. Então nós já estudamos os tipos de frase, tá? Em seguida a gente viu o que é uma frase nominal e o que é uma frase verbal. A frase verbal é a frase que apresenta verbo. Então nós agora vamos chamar essa frase verbal de oração, tá? Oração porque apresenta verbo. Quando não apresenta verbo é composto só por nomes e é frase nominal, tá bom? Então vejamos aqui, olha. O que é sujeito então? Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. E o que é o predicado? É a informação dada sobre o sujeito. E sujeito e predicado nós vamos encontrar dentro de uma oração. E oração tem verbo. Justamente ela é uma oração porque contém verbo. Olha só aqui, primeiro exemplo. Ó. Os estudantes organizaram a homenagem. Olha só, o início, letra maiúscula, início de frase sempre com letra maiúscula. No final, a pontuação, ponto final. Isso aqui é uma frase declarativa. Nós agora vamos chamar ela de oração. Ela é frase e ela é também oração, porque ela tem verbo, tá? Então tá aqui o verbo que é organizaram, no infinitivo organizar. Então, ela é uma frase, ela é também uma oração. E também é um período de oração absoluta, que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, veja, eu faço a pergunta ao verbo e encontro o sujeito. Encontrando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Veja, olha, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Os estudantes é o sujeito da oração. O que foi que sobrou? Vou partir aqui. Foi que sobrou. Organizaram a homenagem. Organizaram a homenagem, então é predicado da oração. O verbo, ele fica sempre no predicado. Tá aqui detalhado, olha. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Os estudantes, sujeito da oração. Sobrou o quê? Organizaram a homenagem, predicado. Veja que o verbo está bem bonitinho aqui no predicado, certo? Vou mostrar mais um exemplo para facilitar para vocês. Olha só, deixa eu ativar aqui minha caneta. O discurso foi modificador. O discurso foi modificador. Veja, o verbo está aqui. Foi, que pertence ao verbo ser. Aí você faz a pergunta. O que foi modificador? O discurso, certo? Então, o discurso é o sujeito. Achei aqui o sujeito bonitinho da minha oração. O que foi que sobrou? Foi modificador. Então, foi modificador é predicado. Lembrando, o verbo fica no predicado. Olha só, fiz aqui detalhado. O que foi modificador? O discurso. Então, o discurso, sujeito da oração. Foi modificador, predicado da oração. Olha o verbinho aqui no predicado. Não tem segredo para descobrir sujeito e predicado da oração, tá? Vamos lá. Agora vamos ver aqui que o sujeito, ele pode ser o sujeito paciente ou um sujeito agente. Aqui eu comecei com o sujeito agente. O que é um sujeito agente? É aquele que executa a ação expressa pelo verbo. Olha, a palavra agente, ele age. Ele executa a ação expressa pelo verbo. Ele é um sujeito ativo. Olha só aqui. Maria preparou o jantar para todos. O verbo aqui, ó, preparou. Quem foi que preparou o jantar para todos? Maria. Então, tá aqui, Maria é sujeito. Preparou o jantar para todos, predicado. Olha que o verbo fica no predicado. Veja que Maria, ela executa a ação de preparar o jantar. Foi ela que fez o jantar, teve a ação, né, de praticar essa realização do jantar. Então, claramente, Maria é um sujeito agente, ela é um sujeito ativo nesse processo de preparar o jantar. Olha mais uma oração aqui, com sujeito agente. João viajou para São Paulo. Tá? O verbo é viajar, ou seja, viajou aqui, no infinitivo viajar. Quem foi que viajou para São Paulo? João, tá?
Então, João é o sujeito. Viajou para São Paulo, predicado. Não esqueça que o verbinho fica no predicado. E veja, ele viajou, ele praticou a ação de viajar. Então, sujeito agente, certo? Quando é que o sujeito, então, é sujeito paciente? Sujeito paciente é quando ele sofre a ação, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Olha, Rafael foi empurrado pela multidão. Vamos aqui, o verbo está aqui. Quem foi empurrado pela multidão? Rafael. Rafael é o sujeito. Foi empurrado pela multidão é predicado. Veja, ele foi empurrado, ele recebeu a ação de ser empurrado pela multidão. Se ele recebeu essa ação, ele é um sujeito paciente. Não foi ele que empurrou, ele foi empurrado. Então, ele recebeu a ação, sujeito paciente. E ainda existe o sujeito que pode ser ao mesmo tempo agente e paciente. Como? Ou seja, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Olha só a oração aqui abaixo. Letícia penteou-se calmamente. O verbo aqui, pentear. Veja. Quem foi que penteou-se calmamente? Letícia. Letícia é o sujeito. Penteou-se calmamente é o predicado. Veja, ela praticou a ação de pentear e, ao mesmo tempo, ela recebeu a ação de ser penteada por ela mesma. Ela pratica e recebe a ação. Quando isso acontece, esse sujeito sujeito paciente e agente, ou seja, eu botei aqui que é sujeito pratica e recebe a ação, ou seja, é agente e paciente ao mesmo tempo. Olha só esse quadro aqui. Deixa eu ativar minha caneta. Caneta apareça, não está aparecendo, apareceu aqui. Vamos lá. O sujeito ele pode vir no início, no meio ou no final da oração, tá? Aí nós chamamos que ele está na ordem direta, ordem inversa ou no meio do predicado. Por exemplo, ordem direta. O que é que acontece na ordem direta? Quando o sujeito vem antes do predicado. Esses exemplos que eu dei para vocês anteriormente, mas vou mostrar aqui novamente. Olha, os formandos e os professores organizaram a festa. Vamos perguntar o verbo, está aqui o verbo. Quem foi que organizou a festa? Os formandos e os professores. Vou separar aqui. Então, isso aqui, os formandos e os professores é o sujeito. Organizaram a festa é o predicado. Então, essa é a ordem direta. O sujeito vem primeiro, o predicado vem depois. Aí nós temos a ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Ou seja, vem o predicado, depois vem o sujeito. Olha só. Organizaram a festa os formandos e os professores. Aqui está o verbo. Pergunta para o verbo novamente. Quem foi que organizou a festa? Os formandos e os professores. Está aqui o sujeito, tá? Então, veio primeiro o predicado, aliás, o primeiro o predicado, depois o sujeito. Essa ordem é uma ordem inversa. E temos a ordem que o sujeito pode ficar no meio da oração. O predicado está bipartido, olha só. Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Quem foi que organizou a festa? Os formandos e os professores. Olha, isso que eu estou grifando é o sujeito. O que foi que sobrou? Empenhados organizaram a festa. Isso aqui que sobrou é predicado. É um predicado bipartido, porque o sujeito ficou no meio dessa oração. Repetindo, o sujeito pode vir no início da oração, pode vir no final da oração e ele pode vir no meio da oração, tá? Não importa. Importa é que você pergunta para o verbo, acha o sujeito e o que sobra é predicado. Em seguida vem aí a atividade, tá bom?